Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é domingo, dia 19 de outubro. Neste conteúdo de agora é o nosso pré-jogo. Vamos trazer todos os detalhes de Botafogo e Ceará. Jogo fora de casa pela 29ª rodada do Brasileirão. 6h30 da noite, a bola vai rolar no péssimo gramado do Castelão e vamos trazer aqui todas as notícias, informações, provável escalação do Botafogo, falar um pouquinho também sobre a arbitragem e tudo que temos para hoje. Faltam 10 rodadas para o fim do Brasileiro e a gente tem que estar na Libertadores do ano que vem. Se você perguntar todos os problemas que a gente está enfrentando, qual o teu maior receio nesse momento? É não ir para a Libertadores do ano que vem e temos que vencer esses jogos aí que restam até o final do Brasileiro. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral para dar sorte pro Fogão. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu já vou botar aqui do lado para vocês a lista dos relacionados. Eu vou olhar aqui para baixo, jogadores que viajaram para a capital cearense para essa partida de hoje. O Botafogo tem muitos desfalques, não vou ficar aqui repetindo todos eles, que eu tenho certeza que vocês já sabem todos os problemas que o Botafogo tem. Então, são esses aqui os jogadores que viajaram. Goleiros: Léo Link, Raul e Christian Mlor. Defensores: o Cuiabano, David Ricardo, Gabriel Bahia, Marçal, Marquinhos, Matheus Ponte e Vitinho. Prestem atenção agora nos volantes. Só temos dois: Alan e Newton. Lembrando que o Marlon Freitas está suspenso e o Danilo está machucado. Meias atacantes: Cauã Zapelini, Joaquim Correia e Santi Rodrigues. Esse meio campo aqui também muito complicado. E os atacantes: Arthur, o Anão, Cris Ramos, o Jefinho, o Kadir, o Maestriani e o Matheus Martins. Eu vou tirar aqui da tela porque, como eu disse, todos os problemas que o Botafogo tem, desfalques, jogadores no DM, eu não vou ficar aqui repetindo porque vocês já sabem. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês e não é uma teoria da conspiração, porque eu não gosto disso, mas é muito estranho, é muito esquisito. Eu não tô preocupado com o Nathan Fernandes, que só volta ano que vem, o Arthur, entre outros jogadores, o Barreira, que tá com a seleção colombiana e tá lesionado também. As minhas preocupações não são essas. A minha preocupação, o que me assusta, e é a pergunta que eu vou fazer para vocês: vocês não acham estranho o Alex Telles está fora, o zagueiro Barbosa está fora, o Marlon Freitas está fora, o Savarino está fora, o Arthur Cabral está fora, mas eles estão suspensos, outros estão lesionados. Como é que você quer que eles joguem? Cara, vocês não acham isso estranho? Você viu o cartão amarelo que o Marlon Freitas tomou contra o Flamengo? Um cartão amarelo ridículo que dava para evitar. O Barbosa, todo jogo ele toma cartão e tá suspenso. O Savarino tá com problema muscular. O Arthur Cabral tá com problema na mão. O Telles tá com dores crônicas. Então, assim, não é estranho, porque eu tô falando aqui, porque eu não sou covarde. Eu tô falando aqui dos líderes, da liderança desse time. Os caras que eram para dar suporte ao time. Quem vai ser o líder hoje? O Marçal vai ser o líder? Quem vai ser o líder desse time hoje? Eu tô falando da liderança. Vocês não acham isso estranho? De verdade, é um caso pra gente pensar. Olha, falando do jogo,
superação. Os 3 pontos é fundamental. Faltam 10 rodadas para o brasileiro acabar. E a gente tem que estar na Libertadores do ano que vem. Para isso, nós temos que ganhar jogos para ir para a Libertadores. O John Textor falou que vai ficar no G4, que ele não vai pedir desculpa para a torcida, só que o Fluminense está chegando, o Bahia está na cola, e tanto o Fluminense quanto o Bahia tem um jogo a menos, e o Botafogo não tem. E para ficar no G4, a gente tem que passar o Mirassol, né? Que hoje está a 6 pontos à nossa frente. Os matemáticos já estão fazendo os levantamentos que eles fazem, né? Os matemáticos estão dizendo que, nesse momento, o Botafogo tem 11% de terminar o campeonato no G4. Inclusive, o Fluminense e o Bahia têm mais chance de G4 do que o Botafogo, como eu disse, porque eles têm um jogo a menos. Dá para ganhar o Ceará hoje? Dá. Mas os jogadores vão correr? Os jogadores querem ganhar do Ceará? Porque apesar de todos os problemas e desfalques, se correrem, se quiserem ganhar, dá para ganhar. Mas depende muito dos jogadores. O meu time, tá? Eu vou falar para vocês o que eu faria. Léo Link, Vitinho na lateral direita, a dupla de zaga, Bahia e David Ricardo. Não é possível que ele vai improvisar o Marçal, não acredito, não é possível. E na lateral esquerda, o Cuiabano. O meio-campo, Newton e Alan, só tem eles. E o Santi de camisa 10. Eu colocaria o Santi de camisa 10 no lugar do Savarino. Na ponta direita, o Matheus Martins. E na ponta esquerda, o Jefinho. É o que temos, velocidade. Eu prefiro ter o Matheus Martins na direita do que o Arthur Anão. Eu prefiro ter o Jefinho na esquerda do que o Cuiabano improvisado. Então é o que a gente tem. Se você colocar o meio-campo com Santi de camisa 10 e você botar Matheus Martins na direita, o Jefinho na esquerda, pode ficar interessante. E o centroavante, o Kadir, o Botafogo, o David Ancelotti, ele tem que botar o Kadir como centroavante. Mas é um garoto da base, vai queimar nada. Ele tem que ser o atacante, porque o Arthur Cabral tá fora e esse Cris Ramos, com todo respeito ao Cris Ramos, tem a adaptação, acabou de chegar ao futebol brasileiro, nunca tinha jogado fora da Espanha. O Cris Ramos é horroroso. Ele tem 2 metros de altura, ele não ganha de ninguém no corpo, ele não ganha uma bola pelo alto e ele não resvala uma bola de cabeça. O Cris Ramos é horroroso. Então, é impossível o Kadir ser pior do que o Cris Ramos. É impossível. Então, esse seria meu time. O David Ancelotti vai fazer? Acredito que não. Eu acredito que ele vai colocar a panela. Eu não duvido ele colocar o Marçal na zaga. Eu não duvido ele colocar o Joaquim Correia de camisa 10. O Cris Ramos de centroavante. Eu não duvido. Aguardar para ver. Olha, falando um pouquinho do Ceará, a equipe bem treinada pelo Léo Condé, como eu falei no começo do vídeo, o Castelão tem um gramado horroroso. Vai ter muita pressão lá hoje, porque vai ter mais de 30 mil torcedores marcando presença hoje no Castelão. E tem uma coisa muito bacana, 5% do estádio será reservado para pessoas com deficiência. Então isso é muito bacana o que o Ceará está fazendo lá hoje. O time do Léo Condé tem jogadores lesionados como o volante, o Dieguinho. Gosto muito do Dieguinho, desde a época do Goiás. Está lesionado. O zagueiro também, Marcos Vitor, está lesionado. E o Fernando Sobral perdeu a sua mãe, é dúvida. Esses são os problemas aí do Léo Condé, que tem um time bem treinado. Mas o Fernando Sobral acabou perdendo a mãe, é dúvida. E o Marcos Vitor, zagueiro, e o Dieguinho, volante, estão lesionados. Prestar atenção no centroavante, o Pedro Raul, gosta de fazer gols no Botafogo. O Pedro Raul, sempre que enfrenta a gente, tem a lei do ex. Então vamos prestar atenção nele. Só para vocês terem uma ideia, o Ceará, ele tá brigando ali no meio de tabela para cima. O Ceará dificilmente vai ser rebaixado. Tá fazendo uma boa campanha. Os últimos 5 jogos, ele só perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Ceará só perdeu 1 jogo. Tá em alta, não vai ser fácil.
mas temos condições de vencer. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar, trazer pra vocês aonde assistir o jogo, falar também da arbitragem e a provável escalação do Botafogo. Estou voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. A transmissão hoje, ela vai ser feita no Premiere. E do jogo de hoje, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Mais uma vez, como sempre, arbitragem polêmica. Ele já apitou 4 jogos do Botafogo nessa temporada, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que tem lances polêmicos. O Botafogo enfrentou o São Paulo e teve um pênalti. O Alan Franco em cima do Cuiabano, e ele foi no VAR. Ele deu o pênalti, depois ele foi no VAR e anulou o pênalti. E teve também aquele Botafogo e Palmeiras no Nilton Santos, que o Palmeiras venceu o jogo, mas teve um pênalti do Giai em cima do Joaquim Correia, um pênalti claro, e ele acabou não dando. Então, lances polêmicos aí, a arbitragem polêmica mais uma vez. Ó, pra gente finalizar, o provável Botafogo, Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Bahia ou Marçal e David Ricardo. Do lado esquerdo, Cuiabano ou Marçal como lateral. Meio campo, Nilton e Alan, só tem eles. E ali como camisa 10, ou Santos ou o Joaquim Correia. Na ponta direita pode ser o Matheus Martins, ou o Santos, ou o Arthur Anão. Na ponta esquerda pode ser o Jefinho, ou o Cuiabano improvisado, ou o próprio Santos pela esquerda. E o centroavante, provavelmente, deverá ser o horroroso Cris Ramos. Mas eu colocaria o Kadir, que eu tenho certeza que seria muito melhor do que ele. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom domingo, boa sorte para o nosso Botafogo, boa sorte para o nosso Glorioso. Eu tô muito nervoso nessa reta final. Todos os jogos agora vai ser nervosismo, porque a gente tá falando de uma Libertadores na próxima temporada. O Botafogo não pode ficar fora da Libertadores do ano que vem, seria uma tragédia pra gente. Então faltam 10 rodadas e a gente tem que vencer pelo menos 6. De 10, a gente tem que vencer pelo menos 6 para ir pra Libertadores, e começa por hoje. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.